Olá, você está no canal Ari Santos Mais Que Rico. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações que é para você não perder nada aqui no canal. Se é a primeira vez, um prazer muito grande. Eu sou José da Arimatea, tenho esse canal aqui e faço aqui comentários diversos sobre economia, finanças, sobre investimento. A finalidade aqui do canal não é fazer com que você compre ativo, nem indicar nada para você comprar, e sim para que você tenha educação financeira e aguce, né, ao seu intelecto no que se refere a tudo. No vídeo de hoje eu vou falar um tema um pouco sobre geopolítica internacional, a importância do Brasil na geopolítica dos BRICS. Né, o mundo foi abalado pela crise Estados Unidos, China, envolvendo Taiwan, e como o principal grande nação que está conduzindo a política dos BRICS é a Rússia e a China. Então, isso é meio que um passa-moleque que a China levou dos Estados Unidos, principalmente por ter dito que ia fazer e não fez nada. Então, isso ficou muito feio para a China. Bem, pessoal, mas deixando isso, né, que se inscreveu no canal, deu like, fez tudo isso aí, vamos para o vídeo. O termo BRICS, ele foi inventado pelo norte-americano Jim O'Neill no ano de 2001. Então, ele era economista-chefe do Goldman Sachs, é um banco norte-americano. No início, a sigla BRICS não tinha o S, era só BRIC. São as iniciais dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que entrou depois, né? Quando foi formulada essa ideia, não tinha tanta importância, nem foi levado muito a sério. Isso lá em 2001, quando foi formulado a teoria do BRICS, não foi dada tanta importância. O primeiro grande mito, né, que devemos desde já destruir, né, é que os BRICS, até a presente data, não constitui um bloco econômico, então não é bloco econômico, e também não é um bloco militar. Então ele não é um bloco econômico como a União Europeia, né? A União Europeia é um bloco econômico, o Mercosul é um bloco econômico, então o BRICS não é nada disso. Só a título de exemplo, né? Porque tem outros blocos econômicos pelo mundo. Então, estou dando Mercosul e União Europeia só como exemplo. Mas se você for olhar no mundo, existem grandes blocos econômicos, seja no leste asiático, seja aqui até na própria América, né, América do Norte, envolvendo países da América Central, da América do Sul. Então, assim, nós temos os blocos econômicos pelo mundo, mas o BRICS não é um bloco econômico. Outro mito, né, também, que até a presente data, que precisa ser esclarecido, é que também não forma uma aliança militar, como é o caso da OTAN. Então, o BRICS não tem aliança militar. Pode ter no futuro, só o tempo dirá isso. Até a presente data, não existe mercado comum, muito menos acordos comerciais e alfandegários. E existe uma frágil aproximação, né, desses países, com poucas reuniões e políticas ainda que meio, né, você não vê ainda uma pujança forte entre eles, né? Então existe um distanciamento, existem reuniões, mas poucas produtivas, e a interação entre as nações é muito frágil. Segundo o economista-chefe do Goldman Sachs, né, a economia desses países até 2050 estarão entre as principais economias do mundo e serão um motor para o crescimento da economia global. Então, ele previu a época que até 2050 essas economias teriam importância muito grande dentro do PIB mundial na produção. A participação dessas nações iria ser gigantesca. Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul. Hoje já existem outras nações pleiteando a entrada para o BRICS, como a Argentina e tantos outros países que desejam fazer parte desse globo, desse bloco, né? A formalização, né, dos BRICS, né, ela ocorreu no ano de 2006, né, mediante um acordo diplomático e tomando algumas medidas em conjunto, formando não um bloco econômico, mas uma aproximação informal, né, através de um tratado e para fins de cooperação internacional entre as nações componentes. Bom, para não esquecer, né, que BRICS só surgiu mesmo em 2011, com a entrada de quem? Da África do Sul. Até antes de 2011, a África do Sul não fazia parte desse bloco, novo bloco que surge no mundo.
É claro que a África do Sul é a principal economia do continente africano. Antes da entrada da África do Sul, era BRIC, sem o S. Agora entrou os BRICS. Então, são 5 países componentes dessa estrutura que se avizinha, né, como um novo polo para disputar com os Estados Unidos dentro da geopolítica mundial. Mas será que estava certo quando teorizou sobre o tema, quando ele disse que ela, em 2050, essa economia ela teria uma importância muito grande dentro do globo? Né? Será que é isso? Hoje nós podemos afirmar que ele acertou? Bom, pessoal, o pior é que ele estava certíssimo. Os BRICS atualmente já representam mais de 65% do crescimento do PIB do mundo. Então, eles têm uma participação muito grande dentro da economia global. No atual cenário, esses países eles têm adquirido cada dia mais importância na geopolítica mundial. Exemplo que nós estamos vendo é a Rússia, né, na rivalidade com os Estados Unidos e atropelando a Europa, e a China, que surge com uma grande, né, potência econômica, militar, e a Índia, que tem surgido, né, no cenário mundial como uma grande produtora de tecnologia, de produtos, né, e liderado, né, junto com lá na Ásia, os grandes países que são formadores hoje do BRICS. Hoje já há projeções indicando que os BRICS avançam a passos largos na direção do topo do mundo. E eles serão os novos atores da ordem mundial multipolar. Então, essa ordem mundial monopolar, comandada pela economia americana, pelos Estados Unidos, hoje ela está em processo de transformação e ela vem para surgir com um contraponto à ordem mundial comandada pelos Estados Unidos, e será uma ordem mundial multipolar e muito forte, porque quando você faz uma comparação do mundo bipolar, né, Estados Unidos e Rússia na Guerra Fria, só era a Rússia de um lado. Então a Rússia tornava-se frágil. Os Estados Unidos, comandar junto com a União Europeia, na época não era a União Europeia, atropelou a Rússia. Hoje não. Hoje é um bloco de países, Rússia, China ainda, talvez o Brasil. Então é um bloco maior, mais pujante e com muita força para rivalizar com outro bloco que está do outro lado, comandado pelos Estados Unidos e países da Europa. Não dá mais para desprezar os BRICS. Isso é uma grande verdade, né? Considerando que representam mais de 40% da população mundial. É muita gente dentro de uma nação. Só ainda para você. E a China, né? Eu já dispenso comentários, é acima do bilhão de pessoas. Então, é muita gente. Eles têm um mercado consumidor gigantesco, com espaços muito grandes para crescimento. Por quê? Porque essas populações desses países ainda estão num nível de pobreza muito abaixo, que podem crescer. À medida que vai sendo gerado riqueza dentro dessas nações, aumenta consumo, aumenta produto e a produção mundial, né, cresce. Não é à toa, né, que as principais nações, né, como capitaneada por Estados Unidos e Europa, vêm com a agenda verde, a redução, né, da produção, porque eles veem que eles não têm mais capacidade de competir em termos de consumo e população com esses países, porque eles já chegaram, os Estados Unidos e Europa, ao ponto máximo, né, em termos de crescimento e consumo pessoal, renda, enquanto que esses países estão muito abaixo e podem crescer. Então, nos últimos anos, tem abocanhado uma fatia considerável do crescimento econômico do mundo. Os BRICS têm, sim, cada vez mais se apoderado do crescimento econômico global. A relevância dos BRICS tem sido cada vez mais forte no mundo, e a união entre as economias desses países tem sido próximas, ainda que represente muito pouco, mas a cada dia que passa há uma coesão e uma força de união muito grande, até pela necessidade que esses países têm de se livrar do jugo imperialista norte-americano e europeu. Nesse sentido de coesão, né, e fortalecimento entre os países, foi criado o Banco dos BRICS. Então, para tentar, né, contrapor e criar instrumento financeiro e econômico para fortalecimento dos BRICS. E em 15 de julho de 2014, né, durante a 6ª
cúpula dos BRICS, que foi realizada aqui no Brasil, lá em Fortaleza, Ceará, os presidentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, assinaram um acordo oficializando a criação do Banco dos BRICS. Então, o banco já existe, tem a sua sede, né, a sede do Banco BRICS fica em Xangai, na China, por ser a principal economia desse bloco, então o banco fica lá. O Banco BRICS tem por finalidade o quê? Fortalecer as relações econômicas entre os países, né? Ou seja, ele procura implementar políticas de desenvolvimento, né, dentro dessas nações, fazer concorrência direta com o Banco Mundial, né, que hoje é o principal instituição financeira do mundo que fomenta, né, as questões nos países subdesenvolvidos, ou seja, prende, né, amarra os países subdesenvolvidos sob o jugo americano através do Banco Mundial e empréstimos, né, sobre amarras que ficam presos. Basta você verificar a Argentina e outros países. Então, o Banco BRICS ele vai fazer frente contra o Banco Mundial. O Banco Mundial, para quem não sabe, é o banco, né, de fomento, né, do grupo econômico norte-americano e europeu, e ele é administrado pelo Reino Unido e pelo FMI, sendo comandado por quem? Por Estados Unidos como o seu pai-chefe no topo do sistema econômico. E qual a importância do Brasil dentro desse bloco, dentro do BRICS? Primeiro, o Brasil caiu algumas posições depois da pandemia, retornou, hoje já é a 10ª maior economia do mundo em 2022. Então, o Brasil continua com uma 10ª maior economia. Então, tem uma certa significância mundial. O Brasil é um país gigante em termos territoriais, né? Tem 8.511.965 km². Então, é quase que um continente. É quase o tamanho da Europa. É quase o tamanho da Rússia. Então, o Brasil é, em termos territoriais, gigantesco. É um grande produtor agrícola, né? Apesar de o seu parque industrial relativo aos produtos que são usados na agricultura ser totalmente de fora, o Brasil ser dependente de empresas lá de fora, é um grande produtor agrícola. O Brasil é um grande produtor de petróleo, tem sua energia vinda de fontes limpas. Então, o Brasil tem elementos necessários que o caracteriza como grandes potencialidades para o futuro. O Brasil tem quase todas as riquezas em termos de matérias-primas para qualquer ramo de indústria, militar, aeroespacial, tecnológica. Então, o Brasil tem muita potencialidade por ser detentor de quase todos os produtos contidos na tabela periódica. E por que não explora? Porque é incompetente. Porque nossos políticos são fracos, são ruins. Eles não conseguem desenvolver o Brasil como um país de noções do povo nacionalista. Nós somos um país entregão e nossos produtos são todos entregues para a exploração de empresas multinacionais lá de fora, e nós somos levados à condição de escravos do mundo, escravos do globalismo. Então, a nossa condição como povo é de ser escravizado. Nós continuamos sendo escravizados pelas empresas multinacionais como éramos no passado. Não mudou nada. Entrou governo, saiu governo, e nosso parque industrial hoje é dependente todo lá de fora e comandado por empresas do exterior, aonde nós vem para cá para nos escravizar. A grande demanda e o preço elevado das commodities no mundo está permitindo que o Brasil tenha uma folga na balança comercial. Isso é fato, né? Segundo pesquisas, o Brasil já tem, o ano passado, gerou mais de 100 bilhões em termos de receita em dólar, né, na balança comercial. E isso tem um superávit muito bom para fins de saúde financeira, né, das contas públicas do governo. Porém, o maior erro cometido por políticos anteriores, incluindo os militares, foram não ter colocado o Brasil no clube dos países atômicos. Isso é um erro grave que o Brasil vai pagar caro no futuro. O Brasil vai pagar com o sangue do teu povo por esse ato dos nossos políticos do passado. O Brasil teve todas as chances do mundo de ter tornado uma potência atômica e, por incompetência ou inaptidão dos seus políticos da época, incluindo os militares, não o fez. E isso foi um erro grave, imperdoável para nós brasileiros e para o Brasil. Hoje, o Brasil não ser uma potência atômica foi um erro grave.
E isso a história vai contar para nós. Talvez nós não alcançamos, mas o mundo hoje vê o Brasil como um nada, por não ser um país atômico. Eu digo sempre que essa conduta dos militares e dos políticos anteriores em não ter tornado o Brasil um país atômico vai custar muito caro para o Brasil no futuro. Não tenha dúvida, o Brasil nunca vai conseguir se impor sem ser uma potência atômica. O grande problema do Brasil é a denominada desindustrialização. O Brasil vem passando por um processo de desindustrialização. E ainda mais grave, com a política nefasta e ofensiva ao patrimônio nacional, que chama-se as privatizações. Um engordo ventado pelos grandes players econômico financeiro internacional, os grandes fundos de investimento, e que o Brasil caiu feito patinho feio dentro dessa ideologia de que nós tínhamos que vender o patrimônio nacional para os grupos financeiros internacionais. E hoje você vê aí, como está vendo com a Petrobras, pagando bilhões em dividendos para ser mandado lá para fora. Isso é um crime contra nós brasileiros, contra a economia do Brasil. Hoje, o papel da indústria de transformação perdeu peso frente ao setor de serviço ou para o setor primário. Então, assim, quando você olha o que o Brasil produz, né, em termos industriais, ele hoje está insignificante quando você compara com o setor de prestação de serviço ou o setor primário. O setor primário existe as indústrias de exploração. E o mais grave é que esse setor industrial, além de ter perdido, né, em termos de participação no setor produtivo do Brasil, a maioria das indústrias componentes desse setor é empresas lá de fora que vêm para cá só nos explorar. Então, ela vem para cá para nos explorar. E aí, isso é muito grave. O Brasil tem outro problema gravíssimo, um atraso na corrida aeroespacial. Então, quando você compara o Brasil com os principais componentes do BRICS, o Brasil hoje é um nada no que se refere à corrida espacial. Vinha dando uns passos lentos, mas dava sobre o desenvolvimento da tecnologia, domínio do espaço. Aí houve um acidente e a partir de então a indústria aeroespacial brasileira foi que basicamente sucateada. Outro grande erro, o sucateamento e abandono da indústria militar brasileira. Nossa indústria de defesa foi abandonada, foi destruída. Hoje há um sucateamento das forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. Outro grande problema do Brasil, né, o seu sucateamento, a sua destruição da estrutura militar, da sua força de defesa. Então, o Brasil, para o tamanho, né, e as dimensões do teu território, nós não temos mais hoje, de forma significativa, forças militares preparadas, que seja em armamento, equipamento, que seja em quantidade de efetivo. Nosso efetivo é reduzido e nossos equipamentos são sucateados, e com o abandono da nossa indústria de defesa, hoje nós tomamos no mundo um país gigante, rico, sem nenhuma defesa. E isso é um crime e um perigo muito grande diante do que você vê hoje na geopolítica internacional dos conflitos, das intervenções, né, das brigas lá fora. Hoje o Brasil não tem capacidade de defesa. O grande problema do Brasil, o baixo nível educacional. Nós hoje temos uma educação de baixa qualidade. Quem diz isso são os índices que analisa, né, essa educação brasileira. Dos principais matérias que levam ao desenvolvimento de tecnologia, que vejam a cabeça pensando, o Brasil está muito atrasado. O Brasil está muito ruim. Então nós temos um celeiro de analfabetos. A nossa produção de conhecimento está muito baixa. O Brasil produz muito pouco no que diz respeito à ciência. E isso nos torna, entre os BRICS, muito abaixo. Tudo isso deixa o Brasil muito fragilizado dentro do grupo BRICS. Então, o Brasil não tem uma posição muito boa dentro do BRICS por conta desse atraso que hoje se encontra. Quando você faz uma comparação Brasil e a Rússia, que tem um PIB menor do que o Brasil está atrasadíssimo. Com China nem se fala. Ainda já ultrapassou o Brasil faz tempo. Então o Brasil hoje vai entrar na rabeira do grupo BRICS. Outros países pleiteiam a entrar, mas
O Brasil, como o BRICS é uma organização que está em formatação, o Brasil já deveria entrar como, né, um componente integrante de pujança, mas infelizmente hoje o Brasil passa por um processo de atraso. A nossa, em todos os aspectos, quando você compara o Brasil com o país lá fora, o Brasil não anda no que diz respeito a tornar-se uma potência econômica global. É isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações que é para você não perder nada aqui do canal. Um abraço, até o próximo vídeo.